lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. O escritor aos Hebreus está dizendo que a lei é uma sombra dos bens vindouros. Ela não pode aperfeiçoar aqueles que participam, aqueles que oferecem esse sacrifício, que participam desses rituais. Elas não podem transformar. Elas apenas apontam para Cristo, que é o sacrifício definitivo. Segundo tema presente. O primeiro tema, os sacrifícios, os rituais apontam para Cristo. O segundo tema presente no livro do Levítico é a santidade. Santidade é bastante presente no livro de Levítico. Primeiro, sacerdotes e sacrifícios apontando para Cristo. Segundo tema, a santidade. A santidade, ela é concedida temporariamente pela lei. A lei temporariamente concede santidade. Mas a lei seria um dia substituída. A lei ela tinha que ser substituída. Pela lei seria um dia. A santidade concedida temporariamente pela lei seria um dia substituída pela obtenção permanente dessa santidade. A santidade concedida pela lei era transitória e haveria de ser substituída por uma santidade maior que viria de Cristo. Quando os cristãos trocariam o seu pecado pela justiça que está em Cristo. Então essa santidade transitória da lei seria trocada por uma santidade maior, uma santidade permanente, que nós recebemos a posição de santos, nós temos que nos preservar santos, mas pela graça de Jesus Cristo nós já recebemos a posição de Cristo, a posição de salvos, a posição de santos. Então vejamos o que diz 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não cometeu pecado, ou fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele, Cristo, que não cometeu pecado, ou fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que era santo, morreu para nos santificar. Da mesma forma, mais infinitamente melhor, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz foi o substituto perfeito e final pelos nossos pecados. A lei ela serve de condutor, ela serve de aio. O substituto perfeito e final é Jesus Cristo no Calvário. Agora podemos estar sem medo diante de um Deus de santidade absoluta. Nós não precisamos mais ter medo de nos apresentar diante de um Deus absolutamente santo, porque Ele vê em nós a justiça de Cristo. Então esses são os temas teológicos presentes no livro de Êxodo. Continuando aí com esse expediente de comentar os temas teológicos presentes no Pentateuco. Isso é teologia do Antigo Testamento, porque Pentateuco é Antigo Testamento. Então, continuando com esse ambiente, nós já com esse expediente, nós já comentamos os temas teológicos de Gênesis, de Êxodo, do Levítico. Agora vejamos os temas teológicos do livro de Números. Primeiro,
a exigência de Deus por santidade. Agora em Números prossegue o tema da santidade. A exigência de Deus por santidade em seu povo é finalmente e completamente satisfeita em Cristo. O livro de Números fala de uma exigência de Deus acerca da santidade. Essa santidade ela é completada em Jesus Cristo, pois ele veio cumprir a lei em nosso favor. Aquilo que nós não conseguimos fazer, que era cumprir a lei, Jesus veio fazer em nosso favor. Vejamos isso em Mateus, capítulo 5. Só repetindo, estou usando uma Almeida Revista Corrigida. Pode ser que na sua tradução tenha pequenas diferenças. Então, Mateus capítulo 5, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Jesus não veio destruir a lei, ele veio cumpri-la. Então, se a lei ela não está destruída, e o que foi escrito, a lei e os profetas, o Antigo Testamento, era uma forma de se referir ao Antigo Testamento, lei e profetas, ou lei, profetas e salmos. Se a lei e os profetas não foi destruída por Cristo, ela é para ser lida ainda, ela é para ser estudada ainda. Porém, ela é para ser lida, para ser estudada dentro de um contexto de algo que aponta para aquele que veio cumprir a lei em nosso favor, que é Jesus Cristo, que não destruiu a lei, mas cumpriu-a. Segundo tema presente no livro de Números, o conceito do Messias prometido permeia todo o livro. Todo o livro de Números tem o conceito de um Messias prometido. Então, quando nós olhamos para o capítulo 19, tem a história do sacrifício da novilha vermelha. Essa novilha vermelha, ela prefigura Cristo. Assim como aquele cordeiro no livro do Êxodo prefigura Cristo, a novilha vermelha do capítulo 19 de Números também prefigura Cristo, sem mancha, sem mácula, que foi sacrificado pelos nossos pecados. Então, Cristo, ele é presente em todo o livro de Êxodo. O tema do Messias é presente em todo o livro de Números. Terceiro tema no livro de Números: a imagem da serpente de bronze levantada sobre a haste para proporcionar a cura física. No capítulo 21 do livro de Números, a história é conhecida. Quando os israelitas murmuravam contra Deus, quando eles pecavam contra Deus, Deus permitia que a serpente do deserto mordesse os pés deles. E aí, por causa dessa mortandade, Moisés recorreu a Deus. Deus, o povo está pecando, está morrendo, picado pela serpente. Deus então disse a Moisés: olha, levanta uma serpente numa haste de metal. Levanta uma serpente. Será que todo aquele que olhar para a serpente será curado? Olhar para essa serpente pendurada nessa haste será curado. Mais tarde, essa serpente, ela recebeu o nome de Neustã, pedaço de metal. Ela se tornou mais tarde um objeto de idolatria e foi destruído no reinado do rei Ezequias. Neustã, o pedaço de metal, a serpente que foi feita por Moisés no deserto, para que o povo que fosse picado pela serpente olhasse para ela e fosse curado. A serpente foi destruída, mas a simbologia ela permanece. Essa serpente levantada no deserto, ela aponta para Cristo. Em uma das mais belas passagens do Novo Testamento, quiçá
de toda a Bíblia. No Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3, versículos 14 e 15. Olha o que vai falar dessa serpente que aparece lá no capítulo 21 do livro de Números. João capítulo 3, versículo 13 e 14. João capítulo 13. Vamos lá, vamos melhorar isso. João capítulo 3, versículo 14 e 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto. Onde? No deserto. Quando? No capítulo 21 de Números. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo. Seja levantado. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a serpente na haste de metal no capítulo 21 do livro de Números aponta para Cristo. Repetindo, João capítulo 3, versículo 14 e 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quarto tema no livro de Números. No capítulo 24, o quarto oráculo, a quarta profecia de Balaão, fala da estrela e do cetro que vai surgir de Jacó. Balaão, um falso profeta, mas que tem a sua boca tomada por Deus e profetiza essa importante profecia. Ele fala da estrela e do cetro que vai surgir do trono de Jacó, que vai surgir de Jacó. Aqui encontra-se uma profecia de Cristo, que é chamado de a estrela da manhã, em Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Por sua glória, brilho e esplendor, e pela luz que vem por ele. Jesus Cristo é chamado de estrela da manhã. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Lá no finalzinho da Bíblia. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Leiamos Apocalipse 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz de Jessé, a resplandecente estrela da manhã. Cumprindo a profecia de Balaão, que fala de uma estrela, que fala do cetro, Apocalipse 22, 16 diz que Jesus Cristo é a resplandecente estrela da manhã. Isso é fascinante, porque no livro de Ezequiel, também no livro de Isaías, principalmente o profeta Isaías, vejamos o livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 14, versículo 12. Livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitavas as nações. Aqui esse versículo diz respeito a Lúcifer. Essa palavra não aparece na nossa Bíblia. Essa palavra é uma palavra usada na teologia, uma palavra vinda do latim. Embora nem todos os teólogos
Principalmente os liberais não concordam que esse versículo aponta para Lúcifer, mas nós concordamos que o capítulo 14 é uma personificação de Lúcifer. E aqui no versículo 12 ele é chamado de estrela da manhã e é falado da sua queda. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitavas as nações. É uma admiração. Como Lúcifer mudou de estado, como é que a estrela da manhã, como é que o portador de luz caiu. É uma pergunta em admiração. Como é que foi acontecer isso? Como é que o estado glorioso dele mudou de um estado de luz para um estado de trevas? Mudou por conta do seu levante contra Deus. E ele é chamado de estrela da manhã, de portador de luz. A palavra luz significa portador de luz. Ele é o que vem portando, ele é o que vem trazendo luz. Mas ele pode ser, ou era, um portador de luz. Aquele que refletia a luz de Deus. Não tem problema, ele pode até ter sido um dia a estrela da manhã, um portador de luz. Mas Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Jesus não vem trazendo luz, Jesus resplandece a luz. Jesus não é o portador de luz, como um dia Lúcifer foi, e ainda hoje pode transfigurar-se em anjo de luz. Jesus não é portador de luz, Jesus é a luz. Jesus disse no Evangelho segundo escreveu São João: eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas, mas será a luz da vida. Então, ainda que um dia Lúcifer tenha sido a estrela da manhã, tenha sido o portador de luz, e ainda que hoje ele possa se transfigurar em anjo de luz, Jesus é muito maior, porque Jesus não vem trazendo luz, Jesus é a luz. Eu sou a luz do mundo, quem crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, esse é o cumprimento do quarto oráculo de Balaão no capítulo 24 do livro de Números, quando ele fala sobre uma estrela e de um cetro que haveria de surgir de Jacó. Ele também pode ser chamado de um cetro. Ele quem? Jesus Cristo. Também pode ser chamado de um cetro, que quer dizer um cetro. Ele também pode ser, Jesus Cristo, também pode ser chamado de um cetro, que quer dizer um cetro, um portador de cetro, por causa da realeza. Ele vem portando, ele vem trazendo um cetro, porque ele é rei. Ele não só tem o nome de um rei, mas ele tem um reino e reina com um cetro de graça, de misericórdia e de justiça. Ele não é como o cavaleiro do capítulo 6 de Apocalipse, que saiu, o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 de Apocalipse, ele sai vencendo e para vencer, mas não vence. Sai vencendo e para vencer, mas não vence. Jesus é o cavaleiro do capítulo 19, é o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19, que ele é fiel e verdadeiro e julga com justiça. E no seu vestido, a altura da coxa. Não é na coxa, é no seu vestido, a altura da coxa. Vem escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é Jesus Cristo, o Rei, aquele que porta o cetro, aquele que realmente tem realeza, e não um falso cavaleiro do cavalo branco, como capítulo 6. Essa profecia de Jesus como rei, ela aparece
No Salmo de número 45, Salmo de número 45. Tem gente que diz que Salmo não tem capítulo, mas Salmo pode ter capítulo sim, porque toda a Bíblia foi dividida em capítulo e versículo. O Salmo só não tem capítulo lá no Saltério, porque lá ele não está dividido em capítulo e versículo. Na Bíblia, o Salmo tem capítulo sim e versículo. Então pode tanto dizer Salmo 45, número 45, como Salmo capítulo 45, não tem problema. Nós temos coisa mais importante para nos preocupar, referente ao livro de Salmo, do que essa questiôncula. Pois bem, Salmo 45, versículo 7. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Referindo-se a Davi. Salmo 45, versículo 7. Vamos repetir? Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Era uma qualidade que Davi tinha. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que aos teus companheiros. Então a profecia acerca de Davi, mas ela tem um cumprimento mais amplo na pessoa de Jesus Cristo, no livro de Hebreus. Vejamos, Hebreus, capítulo 1, versículo 8. Hebreus, capítulo 1, versículo 8. Vamos começar do versículo 6 para termos um sentido melhor. É Deus falando, é o Pai falando, é a primeira pessoa da Trindade falando. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, século de equidade é o cetro do seu reino. Cetro de equidade, de equilíbrio, cetro onde não há injustiça. Mas do Filho diz, é uma interjeição, exprime uma admiração. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade, ou seja, de justiça, é o cetro do teu reino. Então, vemos aí que aponta primeiro para Davi, mas de um cumprimento maior para Jesus Cristo. Quinto tema do livro de Números, um dos principais temas teológicos desenvolvido no Novo Testamento com base no livro de Números é que o pecado e incredulidade, sobretudo a rebelião, colherão o julgamento de Deus. Quem plantar pecado, quem plantar